Muita gente está saindo dos fundos imobiliários e outras pessoas estão comprando como nunca. Mas afinal, vale a pena ou não vale investir em fundos imobiliários em 2026? Com juros altos, incertezas e preço caindo, é normal você ficar confuso. Hoje eu vou te mostrar os riscos, oportunidades e a estratégia certa para investir em fundos imobiliários em 2026, sem hype e sem promessa milagrosa. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de renda passiva com estratégia. O cenário de 2026 são os juros altos, que ainda influenciam no mercado de fundos imobiliários. O mercado ele está mais seletivo, ou seja, o investidor ele está mais inteligente na hora de investir, então ele vai exigir sempre algo mais daquele fundo imobiliário. Pegando isso como base, a gente vai verificar como está a taxa básica de juros. Então, a gente acessando aqui o site do Banco Central, a gente vai na opção de tela cheia, e esse é o indicador da taxa básica de juros, a Selic. Ela pega um histórico geral. Então a Selic ela chegou até a 2% em meados de 2021 e desde então ela teve uma aceleração de subida. Então ela foi subindo aos poucos até chegar no valor de 13,75%. Houve uma queda e logo em seguida houve uma alta e ela está no patamar de 15%. De acordo com a próxima reunião do Copom, a expectativa grande é que ocorra uma queda nesse valor da taxa básica de juros. E com essa queda vai beneficiar os fundos imobiliários. Vou mostrar para você por quê. Esse é um gráfico da Research, da XP. Então, se a gente for observar aqui, na linha amarela é o IFIX e na linha preta é a taxa Selic. Então, se a gente observar, sempre que ocorre uma alta da taxa de juros, ocorre uma queda no valor dos fundos imobiliários, do índice de fundos imobiliários, que é o IFIX. Então, dentro do IFIX, vão ter todos aqueles fundos imobiliários com valor patrimonial grande. Então, aqui em meados de 2021, a Selic caiu bastante, que chegou naquele histórico de 2%, e com isso os fundos imobiliários tiveram uma grande valorização. Em 2023, a Selic chegou a 3,84%, houve uma pequena queda do IFIX e logo em seguida houve uma queda que valorizou o IFIX. E agora, nos patamares que a gente está, ocorre aquela esperança que ocorra a queda da Selic e, de acordo com o histórico passado, ocorrendo a queda, obviamente o IFIX vai ter uma alta no seu indicador. Analisando também o IPCA, atualmente o IPCA do mês é 0,33% e o IPCA acumulado dos últimos 12 meses é de 4,26%. Então o IPCA também, de acordo com o histórico dele, está nos menores patamares. Olhando também o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, nos últimos 6 meses houve uma alta e no último ano ocorreu uma valorização de cerca de 27,92%. Então o IFIX ele já está prevendo essa queda da Selic e, consequentemente, a valorização no último ano. Aproveitando o gancho também, a gente pode observar aqui no Investidor 10, fundos imobiliários que têm o maior valor patrimonial do IFIX, tem o KNCR, o Canip, o HGLG, o XPML. Você pode observar que mesmo fundos imobiliários grandes, com boa qualidade, eles estão próximos do seu preço justo ou abaixo ainda, indicando que talvez seria uma oportunidade de estudo desses fundos imobiliários. Então, há oportunidades no mercado, basta você procurar e identificar qual é a melhor opção para você. Bom, aí você me pergunta por que muitos estão desistindo dos fundos imobiliários. Os principais motivos podem ser a queda nos preços, por algum motivo, alguma instabilidade que o fundo está passando, obviamente o preço vai ser rebaixado. Os dividendos menores em alguns fundos, então se um fundo imobiliário ele estava em um patamar e ele passou a pagar um valor menor que isso, obviamente também o mercado vai precificar o valor patrimonial daquele fundo para baixo. E o ponto principal também é a comparação dos fundos imobiliários com a renda fixa. Então, se são investimentos diferentes, você não deve comparar. O que acontece é que quando você investe em renda fixa, atualmente o mercado está beneficiando a renda fixa, ela é atrelada à Selic, e a Selic está muito alta. Mas é momentâneo, então a cada 3 meses, 2 meses ocorre a reunião do Copom, onde ou permanece, ou aumenta, ou diminui essa taxa Selic. E a previsão para a próxima reunião é de diminuição dela. Então vai chegar ao ponto que os fundos imobiliários vão ser mais atrativos do que a renda fixa. E aí, se você ficar pulando de galho em galho, você não vai ter um patrimônio sustentável para longo prazo.
Então, quem investe visando o curto prazo tende a sair na pior hora. Então, onde estão as oportunidades em 2026? São os fundos imobiliários que se encontram descontados, mas que têm um valor dentro dele. São fundos de qualidade, que têm um indexador bom, que têm uma localização boa para fundo de tijolo. Fundos que têm um ativo sólido, mesmo com as dificuldades, seja no cenário macro, não sofre tanto com essa dificuldade. Gestões consistentes, a gestão ela é transparente, ela consegue demonstrar tudo que passou ali no fundo, todas as características, todo o histórico. É muito importante você fazer investimento em fundos que tenham uma gestão boa e contratos bem estruturados. Um contrato que vai resguardar você como investidor, ou um indexador que tenha muita qualidade, que tenha clientes que são classe de ranking alto. Isso é muito importante você analisar antes de investir. E você tem que ter em mente que o dinheiro ele é feito quando você compra bem e não quando você vende bem. Isso seria somente a consequência do que você comprou de forma adequada. Então, quais segmentos fazem sentido nos fundos imobiliários em 2026? FIIs de papéis com bons lastros, ou seja, principalmente fundos imobiliários de papéis high grade, que são aqueles que tenham uma maior qualidade. Obviamente eles vão ter um retorno menor, mas se ele tem muita qualidade, obviamente você não vai ter dor de cabeça. É aquele fundo imobiliário para você carregar para longo prazo. Tenha muito cuidado em investir em fundo imobiliário high yield, porque o dividendo é alto, mas o risco também é muito alto. Então não vale a pena você receber muito em um mês e no mês seguinte você receber metade do que você recebeu no mês anterior. Então são fundos muito arriscados, você tem que tomar cuidado na hora de investir nesse tipo de fundo. Fundos de tijolo bem localizado também é importante você buscar esse tipo de imóvel nos seus fundos de tijolo. Fundos de classe alta também é muito importante, seja A, B ou C. Principalmente fundos que são resilientes à inflação. No Brasil a inflação é sempre alta, então é importante que você tenha fundos que são resistentes à inflação alta que a gente vive. São fundos principalmente grandes, são fundos antigos que já passaram por vários problemas durante a nossa economia e que mesmo assim ainda estão de pé. Esses são os principais fundos que você deve analisar. E também o que você tem que evitar são fundos frágeis, são aqueles fundos que têm poucos imóveis, são fundos novos, teses complexas também você deve evitar, fundos high yield, fundo de desenvolvimento também, são teses muito complexas e que você como iniciante não deve ir investir em esses segmentos. Então, um breve resumo entre renda fixa e fundos imobiliários é que na renda fixa você vai ter uma previsibilidade. Se você investiu aquele valor, obviamente no final do vencimento, você vai ter um valor superior, sem nenhuma oscilação. Já nos fundos imobiliários você também vai ter renda, mais o valor do patrimônio daquele fundo a longo prazo. Então você tem a possibilidade de receber uma renda todo mês com a valorização daquela cota, principalmente se for um fundo imobiliário de tijolo. Então não há um melhor do que o outro. O importante é que você diversifique a sua carteira, que você invista em renda fixa, que você invista em fundos imobiliários, que você invista em ações. Renda fixa você pode fazer ali a sua reserva de emergência, reserva de oportunidade, para quando, por exemplo, um fundo imobiliário ficar num preço justo, um preço bom para você entrar, você retirar aquele dinheiro da renda fixa e fazer o investimento nos fundos imobiliários. Também é uma opção muito boa, você variar entre os investimentos. Então, qual o perfil de investidor para investir em fundos imobiliários? Fundos imobiliários eles são para quem pensa no longo prazo, busca uma renda recorrente, então os fundos imobiliários eles pagam mensalmente, todo mês ali vai cair um dividendo na sua conta. São para pessoas que aguentam a volatilidade do mercado. Em contrapartida, fundos imobiliários não são para quem busca uma renda rápida, que não suporta quedas, por exemplo, porque fundos imobiliários, eles são renda variável, eles variam muito menos do que as ações, mas mesmo assim eles variam. Pode ocorrer de um fundo imobiliário durante um dia só, ele cair 5% do seu valor, isso pode ocorrer. Claro que para ocorrer isso tem que ser uma situação muito importante, um problema muito grande que o fundo está passando. E também aquelas pessoas que investem por emoção. Fundos imobiliários não são para esse tipo de pessoa, porque ele exige que você analise os relatórios, analise a gestão, analise os rendimentos que aquele fundo está entregando. Então você que está se tornando investidor, você tem que estudar bastante para ver onde você está pondo o seu dinheiro. Então a estratégia que você deve levar para você é que você deve fazer aportes mensais
Além disso, reinvestir todo o dividendo que você já está recebendo dos seus fundos imobiliários. Então você investe o seu aporte, mais os seus dividendos que você recebe, que você faça uma diversificação simples, não tente inventar a roda e que você tenha disciplina de todo mês fazer o seu aporte, receber o seu dividendo e reinvestir, para que dessa forma, no longo prazo, você construa o seu patrimônio e te dê uma liberdade financeira. Então, quem vence em FIIs não é o mais inteligente, é aquela pessoa que é mais consistente no que está fazendo. Então, o fundo imobiliário, ele vale a pena em 2026? Sim, ele vale a pena para quem investe do jeito certo. Porque o cenário, ele exige um critério, as oportunidades, elas vão existir independente do momento que está passando a economia. Sempre vai ter um fundo imobiliário que está num preço justo para você fazer investimento. Então, não se preocupe com isso. Que você deve ter uma estratégia, que isso é essencial para você fazer investimento. E de acordo com o que vimos, o cenário ele tende a melhorar ainda mais. Vou deixar um vídeo aqui no card para você acompanhar. E se você chegou até o final do vídeo, comenta aqui pra gente FIIs em 2026, só para ver se você está acompanhando e está esperto com o mercado.